Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, a palavra do Senhor fala dessa pesca milagrosa, de lançar as redes e pescar todo tipo de peixes, os bons e os ruins. Santo Inácio de Loyola foi esse grande pescador de almas. Foi uma das conversões fantásticas que aconteceu dentro da Santa Igreja, aonde ele era um militar, um soldado, e ele almejava ser um grande soldado, ser uma pessoa reconhecida na sua época como um soldado, um combatente. Santo Inácio de Loyola defende as muralhas, se coloca diante da brecha, ele se coloca diante dos tiros de canhão, não tem medo, ele está pronto para morrer como um soldado secular. Ou seja, pelas coisas e pela glória do mundo. O tiro de canhão afeta a sua perna. Ele vai e fica tendo cuidados médicos, a sua perna deforma. Ele fica preocupado quem será ele com uma perna deformada, e ele manda fazer novamente a cirurgia, que já tinham feito, mas não tinham tido bom resultado. Então faz a cirurgia na perna dele, assim, daquele jeito mais ou menos que fazem nos hospitais do Brasil, sem muita, vamos dizer assim, anestesia e nem muitos cuidados. Ele fica ali acamado, e nisso o lugar que ele está só tem livros religiosos. Não havia, ele queria um romance de soldado, ele queria algo assim, não tinha. Então tinha um livro falando sobre Jesus Cristo, os evangelhos, e os livros falando dos santos. E Santo Inácio de Loyola, como gostava de ler, ele começa a ler os livros ali, a história de Jesus, começa a ler a vida dos santos, e ao ler a vida dos santos, ele é iluminado. Porque quando Deus age, uma leitura é suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Santo Inácio de Loyola mudou, ouvindo a homilia numa missa, uma leitura, não foi nem a homilia, uma leitura do Evangelho. Saiu daquele lugar decidido e mudou de vida, Santo Antão, e se tornou o grande eremita, o pai dos monges. Agora é Santo Inácio de Loyola, e que aquilo que marca profundamente é a vida dos santos. Porque para ele a vida dos santos foi um ideal espiritual, e aqueles homens lutaram por glória, uma glória eterna. Não uma glória corruptível, mutável, transitória, apequenada. Não. Eles lutavam por coisas que eram eternas. E o que é um santo? O Papa Bento XVI definiu de uma maneira assim que eu achei fabulosa. O santo é um verdadeiro intérprete das Sagradas Escrituras. O santo é a pessoa que interpretou as Sagradas Escrituras na sua vida, na sua história. É a interpretação viva das Sagradas Escrituras. E foi isso que Santo Inácio de Loyola se deparou. Ao ler a história dos santos, ele foi impactado
ter uma história viva das Sagradas Escrituras na vida de cada pessoa. Ali acontece a transformação dele, a metanoia, a conversão, a mudança de mentalidade, e ele agora começa a aspirar às coisas espirituais. Ele, como um soldado, começa a fazer ordem unida. Para quem não foi militar, ordem unida é você fazer aqueles desfiles, pegar um fuzil, né, e fazer ordem unida com um fuzil. Então ele começou a fazer ordem unida diante da imagem de Nossa Senhora. Ele ia para um lado, ia para o outro, e fazia ordem unida, prestava continência para a bem-aventurada Virgem Maria. O espírito de guerreiro, o espírito de luta, o espírito de soldado que estava em Santo Inácio de Loyola, ele não rompeu, ele canalizou para o reino dos céus. E aí ele vem com tudo, com uma força extraordinária, ao ler a história dos santos e ver tanta vida de pessoas que foram tão ascéticas, que se renunciaram e morreram para esse mundo. Ele vai para uma caverna, e lá ele leva todo tipo de material para o flagelo, para a penitência, para a disciplina que ele poderia levar. Ele, ao ler a vida de São Jerônimo, que se batia com uma pedra sobre o peito, ele fazia a mesma coisa. Ao ler a história de São Francisco de Assis, que se jogava nos espinhos, ele fazia a mesma coisa. Cada santo que levou e fez uma espécie de penitência, desde ficar de joelho na pedra, desde se bater com correntes, com todo tipo que você possa imaginar de penitência, ele ficou 9 meses em uma caverna, e fala que às vezes ele entrava em tal disciplina que salpicava sangue na caverna, nas rochas. Fala que ele viu nesses 9 meses 38 vezes Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria. Ele escreve o seu livro, que foi um grande livro de combate espiritual, chamado Os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Ele sai daquela caverna depois de 9 meses, como um parto, como uma mãe que gera um filho. Ele sai na aspiração mais ou menos desse evangelho do dia de hoje, aonde diz que lançou as redes no mar para pescar os peixes bons e ruins. E ele saiu para pescar almas. Foi muitas vezes não entendido na sua época, inclusive pela igreja. A igreja via na época o Tribunal da Inquisição, o Santo Ofício, aonde 2 vezes ele foi para o Tribunal da Inquisição, aonde foi tido e acusado como herege, como uma falsa piedade, uma falsa mística, e com escritos perigosíssimos que eram seus exercícios espirituais. Quando chegou o momento que os ladrões, de repente, a cadeia se abriu e foram embora, Santo Inácio de Loyola não foi embora. Ele ficou. Ele falou: não temos que temer. E ali, naquela ação, a igreja começou a ver que havia algo diferente naquele homem. Ele começa a viver uma vida radical. A igreja, de repente,
começa a ajudar ele começa a ir para a universidade, estuda, e lá ele começa a pescar o seu primeiro homem, que foi outro grande santo, que foi São Francisco Xavier. E ele dizia para São Francisco Xavier, que estava na universidade, que era também um nobre, que era uma pessoa também que vinha dos castelos, de uma família que tinha uma descendência nobre. E ele falava assim todos os dias para São Francisco Xavier: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? No outro dia, ele repetia mais uma vez: o que adianta o homem a ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma? No outro dia, a mesma coisa, falando para São Francisco Xavier. Chega um momento que ele não aguenta e ele cai e decide ser também um grande soldado de Cristo. E aí vai começando pessoas a agregar Santo Inácio de Loyola. Ele começou e ele falava que era possível, pelo método dos exercícios espirituais, chegar a níveis espirituais e a ter experiências místicas com Deus e com os anjos. Ele falava que não era uma coisa apenas de uma graça concedida. Ele falava: se seguir esse livro e os métodos como está aqui, que eu estou falando, você chegará a ter experiências sobrenaturais. Ele falava isso. E aí começou senhoras, pessoas se aproximarem de Santo Inácio de Loyola, e começou a fazer os exercícios espirituais, e começava-se a ter experiências mesmo. Pessoas comuns começaram a ver luzes, anjos, e ter experiências sobrenaturais. Ele foi cada vez mais em uma escalada, buscando cada vez mais uma mística profunda. E ele começou a surgir a Companhia de Jesus. Companhia, que é um termo militar, então ele fundou a Companhia de Jesus. Era um soldado de Cristo. Os jesuítas, conhecidos como jesuítas, porque eles propagavam profundamente o nome de Jesus. Aquela frase em latim: Jesus homini salvatore, Jesus salvador dos homens, que não é uma frase especificamente de Santo Inácio de Loyola, já é uma frase da tradição da igreja. Mas Santo Inácio de Loyola trouxe para a Companhia de Jesus, que ele havia fundado, e colocou como lema: a maior glória dele, para a maior honra e glória de Deus. E ele foi um grande santo que combateu a maçonaria de uma forma radical. Lembrando que estava ali no começo, ali havia acontecido a ruptura de Lutero, o protestantismo se alastrando pelo mundo. Então Deus levantou o Santo Inácio de Loyola, que é uma resposta católica para combater profundamente com a reforma protestante. E aí ele vai agora com todo o pulso, com toda a força, com toda a garra. Foi um grande místico, mas por ser místico também, às vezes, chegou até a ser enganado, mas como ele, pelo inimigo, mas como ele tinha um discernimento da batalha espiritual muito apurado, ele percebeu um dia que ele estava sendo contra-atacado pelo diabo. Um dia que ele tinha que escrever e fazer certo tipo de coisa, então de repente ele entrava em êxtase e ficava arrebatado. E aí de repente ele, em oração, ele percebeu
que aquele era um falso êxtase, era um êxtase causado por Satanás. E aí ele começou a repreender e o êxtase parou. Era um falso êxtase que era para tirar ele do estudo que ele estava focado, que ele precisava fazer naquele determinado momento, mas quando ele estava em êxtase. E aí depois, em oração, ele percebeu que era um falso êxtase, ele repreendeu e aquele êxtase parou. Ou seja, um ataque de Satanás sobre a vida de Santo Inácio de Loyola. Um homem com discernimento apurado, ele conseguia, quando se aproximava das pessoas, e a pessoa que estava em pecado mortal, ele sentia o cheiro de podridão, de uma alma fétida, de uma alma que está fedendo pelo pecado. Ele sentia o cheiro. Ao contrário também, ele sentiu o cheiro e o odor de santidade de pessoas que estavam em estado de graça. Ele percebia uma alma que era consagrada à maçonaria. Ele percebia, ele já sabia, ele tinha uma visão de águia, uma visão espiritual. Foi um homem que ressuscitou 9 mortos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele foi um homem que formou um exército. A companhia de Jesus é recente, comparado com outras ordens, como os beneditinos, são quase mais de 1000 anos os beneditinos. Os franciscanos já aí 800 e poucos anos. A ordem dos jesuítas já é mais recente, quando houve a reforma protestante, 1517, e ele vai ser ali aquele que vai vir contra a reforma, para defender a igreja, aprofundar o Brasil, que foi descoberto em 1500. Aqui os jesuítas tomaram o Brasil na evangelização com os índios. Aqui São José de Anchieta, grande apóstolo do Brasil, o padre Antônio Vieira, pregador da corte de Portugal, jesuíta também. Os jesuítas formaram, foi a ordem que mais formou os santos canonizados para a igreja. Hoje, infelizmente, a ordem está se deixando muito a desejar dentro dessa realidade. Eles eram destacados pelos estudos. Se um sacerdote diocesano estuda 7 anos, 3 anos de filosofia e 4 de teologia, se na ordem, por exemplo, dos franciscanos se demora 10 anos para se concluir, para ser sacerdote, na diocesano 7, 8 anos, o jesuíta demorava 15. Até hoje é assim. O jesuíta tinha que estudar muito. E aí começou as universidades. E eles começaram a formar as mentalidades pensantes, começaram a formar colégios, começaram a evangelizar. E os jesuítas foram uma potência e teve uma importância na história da igreja fabulosa. O grande soldado de Cristo, o grande guerreiro, foi Santo Inácio de Loyola. Morreu com tanta penitência que o seu estômago, de tanto jejum que ele fez, ele enrijeceu, ficou como um maracujá, murchos, como que ressequido. Os seus 2 fígados ficaram pedrificados de tanto que ele fez violência contra si mesmo para ser santo. E por isso nós estamos hoje, nesse dia, exaltando esse guerreiro de Deus, que foi um grande pescador
de almas e pescou todo tipo de peixe, desde almas que já eram virtuosas, desde as almas que eram pecadoras e se tornaram virtuosas. E a igreja deve muito a este homem que, sem dúvida nenhuma, foi levantado pelo mover do Espírito Santo. E a ordem, os 8 primeiros foram os santos canonizados. Foi uma graça que Deus depositou sobre a ordem, que Deus levantou mesmo, e levantou homens com propósitos firmes de santidade, guerreiros determinados, que sabiam onde iam chegar, e se tornou essa potência toda que hoje nós temos, que é os jesuítas, que foi a história dos jesuítas, hoje nem tanto, mas no passado foi algo impactante. Mas ainda, com certeza, deve existir homens de grande virtude, de grande santidade, com certeza. Que Deus abençoe cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, no Pai, do Espírito Santo. Amém.